Começou aqui em Curitiba, que o meu primeiro emprego foi de radiofonização de cartas. Eu saí do Colégio Cajuru, eu fui interna durante muitos anos, e uma colega, para quem eu escrevia as redações, porque ela era ruim de português, me indicou para o pai, dizendo: tem uma menina lá na escola que escreve bem legal. E eu fui introduzida na rádio, chamava Rádio Tingui, não sei se existe ainda. E eu comecei a radiofonizar cartas. E eu mesma apresentava o programa, e no final a missivista perguntava o que devo fazer. E eu fazia uma voz de velhinha e dizia assim: minha filha, se separe dele logo. Esse homem não é para você. E encerrava o programa. Esse programa me ensinou a fazer diálogo, porque a carta era transformada em diálogo, era representada o tempo todo. A partir daí eu passei por várias fases, fiz cinema como atriz, tive galeria de arte. Eu sempre achei que escrever era a pior opção da minha vida, porque era eu e a folha de papel. Então é muito mais interessante, fiz teatro, e a literatura sempre voltando, eu sempre escrevendo. Até que chegou um momento que virou assunto único meu. E então, hoje eu tenho 29 livros publicados. Em 63, um livro de contos. Chamava-se Cio, Reminiscências de uma Adolescente. E esse livro foi o primeiro livro, a crítica falou bem, vendeu mal. Eu fiquei meio assim, achando que a literatura não era muito meu caminho. Mas daí publiquei o segundo. A crítica também falou muito bem. E no terceiro a coisa deslanchou. Eu já fui representar o Brasil na Alemanha, na Feira do Livro. Sabe, as coisas vão te levando a dizer: bom, acho que esse aí é um bom caminho. Ninguém nasce escritor, ninguém nasce pintor, ninguém nasce escultor. A gente experimenta uma forma de arte e vai trabalhando. Teve um momento que eu achei que era tão difícil ser escritor, tão solitário. Eu era jovem, achei que devia me divertir e tal. E tive a ideia de fazer entrevistas com autores, capitalizando tudo que eu lia de literatura brasileira. Então eu fui atrás dos autores que estavam vivos. Entrevistei Dionélio Machado, do Rio Grande do Sul, Menotti Del Pique, que participou da Semana Moderna. Peguei os maiores escritores brasileiros e conversei com eles sobre o processo de escrever. E esse processo, todos tiveram problemas na vida, nenhum escritor vivia da literatura. Todos tinham que ter um trabalho e o lazer dedicar à literatura. E os escritores são os obstinados, todos, porque não dá para ganhar vida, com raras exceções. O Paulo Coelho é uma exceção maravilhosa, mas livro de autoajuda é outra coisa. Então todo autor brasileiro trabalha em algum lugar para sobreviver e escreve nos momentos de lazer. O que é uma vida de sacrifício, não adianta dizer que não. Que só não é de sacrifício porque a gente gosta do que faz. Em geral, eu não sei o que eu vou escrever. Quando eu vou escrever, eu sento e começo. Penso numa imagem, eu guardei aquela imagem, o que está acontecendo. Eu escrevo para entender o que eu não sei. Tentar definir o que eu vejo. Tentar entender a vida, como ela se apresenta, como a morte está sempre presente nos meus contos. A vida e a morte para mim não tem diferença, são iguais. O assunto tem a mesma densidade. Da Eva Vilma, fiz a biografia dela, saiu publicado pela imprensa oficial. Foi uma experiência muito interessante, porque eu tive que entrar no personagem da Eva Vilma para escrever como se fosse a Eva Vilma. Eu fiz na primeira pessoa o livro. Então eu tive que pesquisar muito a vida dela, os casamentos, filhos, problemas de profissionais, as peças que ela montou. Foi muito interessante o trabalho. A tradução que eu também faço, principalmente de teatro, para mim é um momento de aprendizado. Porque eu traduzindo um Chekhov, um Strindberg, é um momento que eu descubro como ele construiu a peça,
ver as semelhanças da época. Sempre, quando eu estou sem assunto, eu faço uma coisa de tradução, ou uma biografia, uma entrevista. Escrever vira um vício. Olha, eu vou dizer, na maneira de escrever é fantástico, né? Porque antigamente se cultivava um texto de um autor cheio de rabiscos, riscado, para estudar a construção. Hoje em dia o computador acabou com isso. Não fica vestígio da forma que você retrabalhou o texto. Mas, em compensação, o método cansa muito menos do que antigamente, que a gente fazia uma versão, 2 versões, 3 versões, datilografava tudo 7 vezes, 8 vezes. Hoje o computador facilitou a vida demais. Tem um outro problema, a solicitação é tão grande, visual e digital, e o entretenimento é tão fantástico que é difícil você atingir um leitor. É difícil. Eu acho que esse livro aqui eu escrevi para esse leitor que não tem tempo de leitura. Então ele pode receber uma história com o mínimo de palavras e em que eu consigo mostrar alguma coisa. Por exemplo, eu vou ler um continho mini, um conto que eu sempre acho que é uma polaroid, que nem você faz uma polaroid de fotografia, sem precisar de iluminação, sem nada, e a fotografia sai bem. Eu acho que esses contos minimalistas tratam disso. Cicatrizes. A primeira marca é uma pedrada na testa. Outra na perna direita para a retirada da ponte safena. Parece um rio deslizando do joelho ao pé. No peito, fio branco. No pescoço, vestígios das carótidas desentupidas. Na perna esquerda, visível invasão da prótese no fêmur. A cicatriz mais importante, Clarice costurou indo embora sem dizer adeus. Essa ninguém vê. Eu escrevi 80, na verdade, mas selecionei 50. Os que eu considerei melhores do que os outros. É uma tentativa de aproveitar o momento quando você está com muito problema profissional ou problemas domésticos. Você tem aquele momento de intimidade, de querer criar alguma coisa. Então, eu comecei a fazer os contos minimalistas partindo da ideia de contar com o mínimo de palavras uma história, que fosse compreensível. E isso me deu muito trabalho. Parece fácil, mas tenta contar uma história em 5 linhas. Por exemplo, precaução. Brigavam demais. Um dia Hortência não se controlou e, gritando, mandou o marido embora. Rubens foi. Uma semana, 10, 15 dias depois, ela começou a telefonar pedindo que ele voltasse. Rubens não queria, mas cedeu, sem emoção. No escritório, a maleta pronta e a chave do apartamento do amigo, por precaução. Mas o cotidiano é que é o importante. Nós somos heróis todos os dias. O ser humano é um herói para sobreviver, para ainda descobrir poesia e tentar viver feliz. A poesia está em cada canto e ninguém tem tempo de ver. A vida consome muito, não só fisicamente, mas a mente de todo mundo. Então é preciso voltar. Você sabe que ler poesia devia ser uma coisa que todo mundo devia ler em casa, antes de dormir, um texto, uma poesia, para sair do cotidiano, essa coisa mesquinha que o cotidiano tem, né? Então, acho que eu tento isso. Ou de denunciar o cotidiano também. Ler poesia seria escapar. Aliás, eu acho que o momento de poesia no dia deixa você com mais força para o dia seguinte. Eu sou incapaz de escrever poesia, mas eu sempre pego um poema, um Ferreira Goulart, um Carlos de Andrade e tal, e daí o dia parece que fica menos pesado. Acho que a literatura tem um pouco essa função de mostrar que a vida não é tão ruim, tem coisas boas. É uma forma de mostrar o que acontece no dia a dia de todo mundo.
é de tentar entender, por exemplo, dois mendigos conversando embaixo de uma árvore. Eu invento o diálogo que eu acho que eles poderiam ter. O mendigo ninguém olha com atenção. O mendigo a gente olha como se fosse assim, um tumor. Mas, no entanto, são pessoas que vivem exatamente como nós, sofrem as mesmas dores, precisam tomar remédio, precisam ter namorado, precisam ter amor. Então, esse livro é muito cheio de pequenas coisinhas assim, que eu valorizo, que eu tento trazer à tona, inventando um diálogo para, por exemplo, dois mendigos. Ou no aeroporto que eu vi um grupo de gente fantasiada para ir para o carnaval no Rio e eu tive que construir uma história para eles. São da Henriette Chain, que é uma artista plástica de São Paulo, são gravuras abstratas, e eu escolhi para dar assim, uma espécie de um respiro no livro, sabe? Você está lendo o livro, de repente vem um desenho para você olhar e continuar. Eu não consigo ler livro ainda nos readers todos que tem, porque eu gosto de ver o papel, eu gosto de tocar no papel, e eu ainda não consegui me desvencilhar disso. Não, elas só são respiro, porque elas são todas abstratas. Elas não... Mas são registros soturnos, vamos dizer assim, daquilo que eu estou vendo. Elas são em preto e branco. Se você olhar com atenção, você vai tentar adivinhar o que ela está mostrando. Eu acho que isso tem a ver com o livro. Ela é muito minha amiga, a gravadora. Então eu fui ao ateliê dela e escolhi algumas. Eu já tenho várias. Sempre que ela faz exposição, eu compro algum, trabalho. E não foi difícil. Foi a experiência, que meus contos são enormes. Tem sempre 40, 50 páginas. Os romances têm 500. Então, de repente, eu fiquei tentada a contar tudo com o mínimo de palavras. Tem algumas que provocam riso, algumas histórias, outras pelo inusitado da situação, outras provocam emoção. Tem um diálogo de uma mãe com um filho, que o Alex, que dirige aqui o teatro, me falou que cada vez que ele lê, ele chora. A denúncia de um momento sempre causa uma emoção, seja de riso ou de choro. Não, todos, eu não tinha nenhum preferido que eu fiz em ordem alfabética a seleção, porque eu não consegui escolher esse, a que momento vai entrar esse e aquele. Nos outros livros de contos eu consigo, mas esse aqui eu resolvi publicar até usando mesmo a ordem pelo título, não escolhi assim, escolhi os que eu achei que estavam melhor realizados. Todo autor sabe quando ele faz uma bobagem. E a gente tem que admitir, rasgar e jogar fora. Ficar só com o que ele acha que realmente atingiu o objetivo. Eu publiquei também pela mesma editora, pela Giostre, 2 peças de teatro, em conto, romance. Eu estou dando um tempo para não repetir uma fórmula que é fácil. Eu quero começar tudo de novo. Essa aqui foi uma experiência e agora eu vou ver o que eu vou fazer. Precisa dar um tempo, não pode ficar repetindo, que vira uma facilidade que não leva a nada. É bom dar um tempo, repensar coisas, sentir a reação. Eu vou dar um tempo e reciclar, escrever. Nada, ninguém nasce escritor, tem que começar a escrever para descobrir como é que escreve. Como o escultor precisa pegar o barro e construir uma imagem, ou fazer uma colagem, ou o fotógrafo tem que descobrir qual é a melhor lente, saber a distância para fazer a foto. O nosso amigo aqui tem que pôr uma iluminação para poder fazer a cena. A gente descobre a técnica escrevendo, você descobre a técnica de escrever. Você descobre como ter estilo. E ler muito, porque
Eu, por exemplo, não repito palavra numa página. Eu acho que é muito importante que o estilo seja depurado. Eu acho que um texto que é mal escrito, eu não consigo ler. E tem muita gente que publica e não tem o menor capricho no estilo. Não... Quando você lê o Machado de Assis, você descobre como é escrever bem, ou você lê o Rubem Fonseca, ou relê Dalton Trevisan daqui. Dalton é um assombro, porque é o estilo dele que é impressionante. Ele descobriu contar a história sem verbo. O verbo desaparece às vezes das frases, e ele é maravilhoso escritor. Outros autores privilegiam a história e não o estilo. Eu pretendo fazer as duas coisas, privilegiar a história com o estilo. E lendo e escrevendo a gente descobre.